Vilas. Eu estou aqui para poder falar sobre o ano de 2022, o ano que consideraram a minha dor e a dor de milhares de pessoas adoecidas como algo definitivamente real. Este é o ano onde o burnout ele entra dentro de uma esfera, dentro de uma logística, dentro da classificação internacional das doenças, a CID-11, dentro de uma logística de uma doença que ela se desenvolve, um fenômeno que se desenvolve dentro do trabalho. Somente 2022, ora bolas, é uma doença que já está no mercado desde o início da sociedade. Há milhares de anos as pessoas se adoecem por exaustão, há milhares de anos as pessoas estão estafadas, há milhares de anos as pessoas estão neurastênicas. O que é isso? São termos que foram utilizados durante anos, séculos. No século passado, início do século passado era neurastenia, depois passou para estafa mental e agora burnout. Gente, o que é mais importante a gente saber aqui? Que graças a Deus, apesar da ciência demorar anos para elucidar dados, acabou. Nós presenciamos esta virada. Doutor, mas o burnout sempre existiu, mas tinha lá o CID, de esgotamento no CID. Existia. Só que era uma coisa meio generalizada, vamos dizer assim, meio que banalizada. No entanto, que inúmeras pessoas, quando iam fazer as suas perícias junto ao INSS, ou alguma perícia federal, judicial, enfim, essas pessoas elas eram humilhadas. Você não quer trabalhar? Você é um vagabundo? Você é um cara que não está nem aí para o seu trabalho? Você quer ferrar o seu chefe, o seu patrão? Nunca foi visto como há a possibilidade de ser visto agora. Então o que nós temos que pensar? É um passo importante? É um super passo. O que eu entendo, por que a OMS fez a organização para poder colocar dentro de algo, de um fenômeno clínico que acontece devido ao trabalho. E banalizou, é como se deixasse os outros de lado. Porque a pessoa, ela é uma dona de casa, ela não adoece, ela vai adoecer com burnout. Só que dentro do burnout hoje, nós conseguimos classificar por fins judiciais, por fins de perícia, nós conseguimos classificar somente em relação à função que a pessoa exerce no trabalho, como consequência, como desdobramento da função que a pessoa exerce. A gente vai deixar de diagnosticar o burnout fora dessa esfera do trabalho? Claro. Uma mãe de autista, mesmo que ela não tenha carteira assinada, ela vai com certeza, as possibilidades de desenvolver burnout ali dentro é muito grande, porque ela vive 24 horas com uma criança que a todo tempo está aprendendo a viver com o novo e a conviver com o social. Então essa mãe, 90% das mães de autistas, elas abandonam a sua vida profissional e se dedicam única e exclusivamente àquela criança que precisa de atenção, precisa de ajuda, para que essa criança possa ter, dentro de 10, 15, 20 anos, uma vida social adequada, onde ele se sinta integrado na sociedade, onde ele possa ter trabalho, onde ele possa ter sua própria família. Então, essa dedicação, ela tem que ser valorizada também. Mas mesmo que hoje o burnout ele seja exclusivo daquelas pessoas que estão com carteira assinada, vamos dizer assim, vamos enfrentar isso como se fosse um passo de cada vez. Primeiro nós conseguimos essa vitória, porque agora com essa nova classificação, o funcionário ele consegue processar a empresa por maus tratos, pode processar a empresa por calúnia, por difamação, ele pode processar a empresa por desenvolver o burnout, por colaborar pelo desenvolvimento do burnout, porque até então o burnout era única e exclusivamente culpa do funcionário. A empresa ela não era culpada por isso. Então, se eu tenho uma organização que ela é adoecedora, automaticamente aquele indivíduo que tem propensão a desenvolver, ou aquele indivíduo que não tem propensão nenhuma, mas durante os desdobramentos do trabalho dele naquela empresa, ele desenvolveu o burnout,
Se conseguir justificar em lei, conseguir justificar com dados que a empresa foi a grande culpada por isso, ele consegue até ter benefício em relação a isso. Benefício que eu digo é o seguinte: a pessoa está ferrada psicologicamente, ela vai precisar de anos de terapia, vai precisar de medicação, de diversos tipos de abordagem para poder se realocar. Mas pelo menos vai servir para as empresas que são empresas que, na realidade, são grandes manipuladores, né? Essas empresas adoecedoras, elas têm que pagar o seu preço, porque se nós estamos em 2022 buscando saúde mental, se nós estamos em 2022 buscando conscientização da grande massa que a saúde mental é prioridade, nós temos que fazer com que os culpados paguem por isso. Então, você colabora com o seu adoecimento? Sim. Eu fiz uma postagem, inclusive hoje é dia 6 de janeiro, fiz uma postagem hoje sobre como fui permissivo, inclusive postei no meu vídeo anterior, que hoje o nosso vídeo é do capítulo 2 do meu livro, como fui permissivo em diversas fases da minha vida, onde me levaram ao burnout. Por isso, o meu objetivo aqui é te ajudar a perceber que existem falhas, e essas falhas elas estão no trabalhador, essas falhas estão na empresa. Então, aonde nós devemos procurar as falhas e como nós devemos abordar o paciente antes que ele esteja dentro de um quadro clínico grave de síndrome do esgotamento profissional. Mas, como nós devemos seguir com o tema do nosso vídeo, como nós estamos comemorando a venda de 2.500 livros de Quando o Sucesso Vira Burnout, meu primeiro filho, que é um livro que eu fiz mediante a minha experiência com o burnout durante dois episódios importantes da minha vida, e como eu lido diariamente tentando fugir do burnout para que ele não volte para a minha vida, porque é uma experiência devastadora. Você que já passou por burnout, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente entra no burnout, a gente entra numa espiral, um redemoinho de situações onde você não sabe, às vezes, apoiar o braço para poder sair daquela situação. Então, entregar a vocês todas as coisas que eu aprendi com o burnout está sendo uma coisa libertadora para mim, porque o que eu vejo no consultório são pessoas que estão adoecendo, e essa pessoa chega no consultório já adoecida, mas existem inúmeras outras pessoas já adoecidas lá no trabalho dela. Então, o que eu quero? Eu quero que você seja abençoado, eu quero sair abençoado de todo esse conteúdo, porque nós estamos lendo juntos aqui todos os capítulos, todas as páginas do meu livro que fala sobre a síndrome do esgotamento profissional. Beleza? E hoje nós estamos no capítulo 2, que é para falar sobre a história. No início do vídeo eu comecei a falar, gente, mas só agora em 2022 que as pessoas se alertaram para isso? Somente 2022, bebê. Mas é o que tem para hoje e é o que a gente vai lutar daqui para frente. O que importa não é olhar o passado. O passado está todo estragado, todo ferrado. Daqui para frente a gente olha, traça o nosso destino, repara, vê o que precisa ser reparado, sara as feridas e toca o barco para frente. Beleza? Então vamos lá. Quando começou essa história? Olha que importante, gente. A importância desse vídeo é que somente em 2022, ou seja, milhares de anos antes da fundação do mundo, milhares de anos depois da fundação do mundo, que a gente vem ver uma doença como esta sendo de certa forma valorizada. Mas eu vou traçar para vocês vários episódios da história falando sobre o burnout, em vários episódios, na Bíblia, na história, na Idade Média, enfim, vamos lá, bola para frente, porque tem bastante tempo de vídeo aí pra gente. Alguns dizem que o esgotamento é uma doença moderna, uma patologia resultante da vida acelerada e desafiante que tantos levam. Pensando assim, diríamos que a ocorrência do esgotamento, a síndrome de burnout, seria resultado de um desgaste contínuo que acomete pessoas desta geração, deste tempo. Faz sentido um descritivo de causa assim. Mas que tal saber que esse tipo de patologia já acontece há muito tempo? Quando olhamos a linha do tempo da história, constatamos que o esgotamento não é um fenômeno surgido neste século ou no anterior, mas bem antes do que imaginamos.
Para entender a ocorrência e impacto do burnout em tempos anteriores, vamos voltar num tempo alguns milhares de anos antes de Cristo e verificar o que há catalogado nos registros da civilização. Isso mesmo, milhares de anos. E vamos pensar em 2000 anos antes de Cristo. É a nossa primeira data. Para começar, a história registra que o homem já tinha fascínio por ações surpreendentes acima do esperado. Nesse episódio que destaco, o homem queria chegar ao céu, nada menos que isso. Uma ideia simples, não? Então ele se pôs a construir uma torre de proporções gigantescas, a tão conhecida e fomentada Torre de Babel. Para mostrar seu poder e revelar ao homem que isso era essencialmente impossível, pois o homem não tem como chegar ao céu senão por seu Filho Jesus Cristo, a solução de Deus foi ainda mais simples. Ele gerou uma confusão geral na comunicação. Até então todos falavam uma só língua, mas a partir dessa intervenção divina todos passavam a falar línguas diferentes. Foi o fim da construção mirabolante. As pessoas agora confusas entre si não conseguiriam manter a construção. O que fazer? Em plena confusão, eles optaram por se agrupar em tribos a partir da língua falada. E os grupos foram se formando, embora ninguém conseguisse entender o que os outros grupos diziam. Nasceram aí os primeiros idiomas, latim, grego, aramaico, e os demais vieram como a variação destes. Eram os sons se agrupando e agrupando as pessoas à sua volta. Imagine o estado dessas pessoas entreolhando-se, mas não se entendendo. Isso faz pensar, será que por essas pessoas estarem trabalhando em algo que, sabemos hoje, nunca atingiria o seu objetivo, pois não há como um arranha-céus atingir alturas absurdas assim. E por estarem tão empenhadas nesse desperdício de tempo e esforços, tiveram suas energias minadas até entrar em exaustão. Será que esse povo não desenvolveu burnout? Gente, é claro que nesse momento a minha imaginação foi super fértil, mas o que eu quis dizer é o seguinte: quando que a gente entra em burnout? Quando a gente entra num projeto onde a gente não tem força para aquilo, onde a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum, vai ser desesperador, você vai acabar com suas energias, você vai entrar no esgotamento. Então, ali foi o meu primeiro momento assim que eu falei, poxa, pode ter acontecido o burnout nessa, porque como eu não estava ali, não tem como eu assumir de fato essa oratória do burnout, mas isso aí poderia sugestionar, fomentar esse assunto. Com minha fértil imaginação, sigo refletindo no contexto da palavra exaustão, após o surgimento das primeiras línguas neste evento de Babel. A raiz etimológica da palavra vem do latim exaurire, que significa esvaziar-se. Portanto, sentir-se exausto é passar dos limites e não ter recursos físicos ou emocionais para sair daquela situação. Pensando na palavra fadiga, chegamos à palavra latina fatigare, que quer dizer fazer desabar. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque teve um telefone que tocou aqui, eu tinha botado meu telefone no modo avião, imagina. A raiz etimológica desta palavra, exaustão, vem do latim exaurire, que significa esvaziar-se. Portanto, sentir-se exausto é passar dos limites e não ter recursos físicos ou emocionais para sair daquela situação. Pensando na palavra fadiga, chegamos à palavra latina fatigare, que quer dizer fazer desabar. Outra percepção muito interessante quando associada à Torre de Babel, afinal, eles queriam edificar um monumento. Imaginamos que a frustração deles também foi monumental, uma total exaustão, total fadiga, foi um burnout. Vamos avançar um pouco na história, agora vamos para um relato bíblico histórico em Êxodo, onde fica bem mais claro para a gente a questão da exaustão. O livro de Êxodo relata a saga do povo judeu ao deixar a terra do Egito, onde haviam sido escravizados por 400 anos. Nesse trecho que destaquei, temos a narrativa de um episódio de Moisés, que viveu 1200 anos antes de Cristo. Acontece que Moisés foi visitar o seu sogro, Jetro,
Ele contou o que havia ocorrido ao faraó e aos egípcios e como Deus o livrara. Foi assim, Moisés pegou o povo, saiu do Egito, saiu fugido do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Quando chegou no deserto, ele encontrou com Jetro, né, que era o seu sogro. Enfim, um aspecto deixou o sogro de Moisés boquiaberto, pois o sogro de Moisés, ele começou a observar que todo mundo ia atrás de Moisés para poder tirar dúvidas. O povo havia permanecido desde manhã até a noite em pé no sol, na frente de Moisés, esperando-o falar. Repare que Jetro, o sogro de Moisés, disse para ele: que é isto que tu fazes ao povo, Moisés? Por que te assentas só e todo este povo está de pé diante de ti, desde manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, indignado, porém lhe disse: não é bom o que fazes, Moisés, larga de ser idiota. Totalmente desfalecerás, assim como tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, Moisés. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis. Foi aí que Moisés pegou e fez os 10 mandamentos lá. Ele subiu no Monte Moriá, e Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Não vou entrar nesse detalhe. E tu faz-lhes saber o caminho que Deus lhe disser em que devem andar. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os põe sobre o povo por minorias de 1000, maiorias de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Ou seja, ele estava elaborando as pessoas em equipes, né? Você vai ter seus líderes, os seus sublíderes, ali vai ter as pessoas, é como se fosse uma prefeitura. Ele botou: você vai ser o prefeito, Moisés, mas aí vai ter os vereadores, vão ter os presidentes dos sindicatos, vão ter os presidentes de bairro, onde você vai conseguir julgar as pessoas, mas só vai chegar o necessário a ti. Mas você vai ensinar essas pessoas de sua confiança como lidar com o povo, porque senão você não vai aguentar. E seja que todo negócio grave, tragam eles a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Se isto fizeres e Deus te mandar fazê-lo, poderás então subsistir. Ou seja, se você fizer dessa forma, você ainda poderá subsistir, você ainda vai poder conseguir sobreviver a este episódio, essa manada de acontecimentos. E assim também todo este povo que em paz irá ao seu lugar. Eu acredito que uma das características da personalidade de quem tem burnout é ser centralizador. É claro que se não dividirmos funções, não conseguiremos executar nossas tarefas com eficiência. Isso é claro. Então fica a dica de Jetro, sogro de Moisés, para quem é centralizador: compartilhe responsabilidades. Não tente levar tudo sozinho, isso não funciona. E não funciona há um bom tempo, como você pode perceber. Vamos agora para outro episódio. Antes da gente seguir em frente com os outros episódios, eu só queria deixar bem claro essa questão de Moisés. Moisés, ele estava dentro de um reinado, e lá ele era um dos governadores do povo. Então ele estava acostumado a governar, mas lá estava uma estrutura bem formada, existiam várias pessoas que eram submissas a Moisés e ao faraó, enfim. Quando ele chega lá no deserto, tinham 100 mil pessoas ali na frente de Moisés, querendo uma solução. Imagina, igual a minha cidade, que tem 103 mil habitantes, imagina a minha cidade inteira na minha frente, de manhã até de noite, esperando que eu dê ordens para resolver as coisas. Vai passar 5, 6, 7, 10 anos e eu não vou conseguir resolver problemas de um dia da população inteira em 10 anos. Então, se a gente continua centralizador, que é essa característica,
essa que não deveria existir para nós, mas nós temos que aprender, já que existe, nós temos que aprender a trabalhar essa centralização de poder e fazer com que o nosso cérebro entenda que existem pessoas capazes ao nosso redor que podem nos ajudar a trabalhar e nós só ficamos o quê? De olho. Se você continuar centralizador, o burnout é logo ali. É só você atravessar a esquina que você vai ver que você vai adoecer por burnout. Entenda que dentro do seu propósito, Deus precisa que você tenha uma vida com Ele. E que você precisa ter uma vida com o seu trabalho. E que você precisa ter uma vida com a sua família. Se você começar a investir só no trabalho, alguém vai sair perdendo nessa história. Se é Deus, se é sua família, quem é que vai sair perdendo? Entenda? Ou se é você mesmo. Porque quando você não é nutrido pelas 3 principais fontes de energia que nós possuímos, que é Deus, família e trabalho, nós chegamos ao fundo do poço porque a energia se exauriu, você entrou em esgotamento e você está perdido. Aí onde que você vai buscar ajuda? Na família ou em Deus. Aí chega lá na família ou em Deus e você não encontra, você já perdeu sua família, você já não tem fé, entende? Então, procure ajuda antes, o mais rápido possível. E uma dica para você que é um futuro ex-burnout, vou dizer dessa forma: deixe de ser teimoso, deixa de ser centralizador, por favor. Vamos para outro episódio histórico. Saltamos agora para o ano 1000 a.C. O evento em questão está registrado em 1 Reis 19, versículo 4 ao versículo 9. Agora temos o profeta Elias, e o estado dele é o que chamamos de evidência, exausto, vivenciando um nítido burnout. Ele pede a própria morte a Deus. Olha o que Elias falou com Deus: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis então que o anjo viu que ele tinha dormido, o anjo tocou em Elias e disse: levanta-te, come. E Elias olhou para o anjo, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, né? E tinha uma botija d'água. Ele comeu, bebeu, olhou, viu que o anjo tinha ido embora e deitou de novo. E tornou-se a deitar-se, exausto, é claro. Ele tinha pedido a morte a Deus, é claro. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou de novo e disse: Elias, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, Elias, bronco, chateado, irritado, irado com o anjo, mas comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quem nunca passou por isso, de estar exausto e ainda ter que trabalhar? Com essa passagem de Elias eu vejo 2 circunstâncias. Uma é quando você está morto de cansado, você está exaurido de forças, você não quer mais trabalhar e o celular toca, você não quer acordar, só mais 5 minutos. Aí o celular toca de novo, você bota só mais 5 minutos. Aí o celular toca de novo, só mais 5 minutos. Quando você viu que era para acordar às 6 da manhã, já são 8 horas da manhã e você chega atrasado do trabalho. Isso é característica do burnout, assim, acima da média. Porque o burnout, não é que isso acontece só na segunda-feira ou na noite mal dormida, não. O burnout, ele acorda assim todos os dias. Todos os dias ele acorda sem vontade de trabalhar. Ele está de saco cheio com o trabalho. Ele quer mais que o trabalho se exploda. Ele quer viver em paz. E aonde ele encontra paz? Ele acha que tem paz na casa dele, porque ele acha que se ele dormir o dia todo ele vai descansar. Não é isso. Burnout é muito além de um descanso. O tratamento de burnout vai muito além de você somente faltar um dia de trabalho. Não é isso. Quando o burnout já está estabelecido, para você dormir um dia e voltar para o trabalho, isso aí é uma gota no oceano. Você precisa muito mais que isso para poder sobreviver ao burnout. Por isso que precisa de aconselhamento médico, de aconselhamento do terapeuta. O psicólogo é especializado em terapia organizacional. Entenda que o burnout é uma doença profunda na alma. É algo que não está raso, onde você possa ver na superfície. Ah, não, isso aqui, qualquer coisa que a gente passar aqui em cima já está resolvido. Não. É uma cicatriz que demora a curar.
O burnout ele vai além das circunstâncias, porque não foi do dia para a noite que você ficou em burnout. Não foi do dia para a noite que você simplesmente, beleza, eu vou descansar porque eu estou um pouquinho cansado. Não. Se fosse só cansaço, você dormia aquele dia, acordava no outro dia, estava tudo zen, estava tudo certo. Mas como o burnout, além de um cansaço comum, o burnout é a exaustão, é a queima total, é a imparcialidade em relação ao trabalho, porque eu não quero saber do trabalho nunca mais na minha vida. Porque aquele trabalho me adoeceu, tudo que eu conoto em derrota, em tristeza e desgraça, eu denoto ao meu trabalho. Quem está em burnout pensa desta forma, pensa como eu estou falando com vocês. Então, para você não chegar a esse ponto de exaustão e desejar ou a sua morte, ou a explosão do trabalho, você tem que encarar a realidade e procurar ajuda médica. Vamos lá. Mais um salto na história, agora vamos para um relato bíblico no Novo Testamento. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Olha a advertência dele. Quem não trabalha, não coma. Imagina essa expressão na cabeça de uma pessoa totalmente workaholic, como eu, e provavelmente como você que está aí me ouvindo. Um burnout em fase de melhora clínica reabre um quadro de burnout só de ouvir essa palavra. Vocês lembram lá no meu primeiro vídeo, na introdução, e também no início do segundo vídeo, que é o vídeo a primeira parte do primeiro capítulo, onde eu disse o seguinte: é criado na mente de quem tem burnout, é criado na mente dessa pessoa que o trabalho, ele é a coisa, ele é o ato que diz, você é um homem digno, você é um homem que é apto a casar. Isso tudo está explicado lá no livro, na página, no vídeo anterior, gente. Tá? É só vocês irem lá, clicar e assistir o vídeo. Então, essa dignidade do trabalho, que o trabalho dá para quem tem burnout, essa ideia que foi gerada na nossa mente, ela não desaparece do dia para a noite. Então, quando você chega lá em Tessalonicenses, na carta de Paulo, onde Paulo fala que quem não trabalha não coma, no mesmo momento o workaholic ele aparece na mesma hora, sabe? É quase que mandatório trabalhar para viver. Claro que essa frase de Paulo aos Tessalonicenses é específica para o contexto local, mas eu trouxe aqui para nós por uma questão de contextualização do nosso momento e como vocês podem ver como as coisas são enraizadas há milênios. Para um contexto local em que havia um abuso no uso da ociosidade, mas equivocadamente esse entendimento se tornou uma fala que passou a ser a base dos menos avisados, como que os incentivando a não pararem em seu ritmo frenético e nocivo. Avançando um pouco na história, vamos agora para a Grécia Antiga, onde viveu o poeta Hesíodo, que via o trabalho como uma bênção e não como uma maldição. Até aí, beleza, eu também vejo o trabalho como uma bênção e não como uma maldição. Segundo sua visão, o homem devia ganhar o pão com o suor do próprio rosto e realizar o trabalho para a subsistência. E esse trabalho tem valor. Concordo plenamente até aqui. Dessa forma, o indivíduo adquire virtudes e afasta a inveja. Isso de acordo com o poeta Hesíodo, tá? Essa visão, de certo modo, enfatiza a vergonha da pobreza, pois se o indivíduo não agisse assim, estaria à mercê de uma vida menos virtuosa. Então ficou uma coisa meio subliminar, né? Que eu tenho que trabalhar, pois o trabalho é uma virtude. Pois trabalhar me faz adquirir virtude, e quem não trabalha automaticamente não tem virtudes alguma. Então, né? Chegando na Idade Média, vemos que algumas características de contextos anteriores permanecem. Olha só, gente, o que eu fui descobrindo nessa minha jornada anti-burnout. Como diz a minha amiga Jânia Correia, da Record News Espírito Santo, minha amiga psicóloga, especializada em psicologia organizacional. Ela diz que eu adoro esse termo anti-burnout. Em homenagem a você, Jânia. Chegando na Idade Média, vimos que essas características permanecem.
ainda que com certas modificações, mas uma delas não mudou. A exaustão sempre existiu na Idade Média, como sempre, né? Só que na Idade Média ela era chamada de assídia e era considerada um pecado. E o equívoco permaneceu de forma ainda mais insana. Quem não trabalha era excomungado da Igreja Católica. Porque quem não trabalhava, ou seja, eu tenho que trabalhar, porque quem não trabalha não come, tá lá na Bíblia, né? Lá em Tessalonicenses. Aí chega na Idade Média, a Igreja Católica vira e fala: olha só, você trabalha até exaustão. Não, você trabalha, mas se você entrar em exaustão, você está pecando, mas você tem que trabalhar, tá? Entenderam? Então, o cara, ele não podia parar de trabalhar, mas ele também não podia entrar em exaustão, porque senão ele estaria pecando contra a igreja, ele era excomungado da Igreja Católica. Outra característica que permaneceu foi a utilização do trabalho servil. Agora, porém, na tradição cristã, o trabalho foi associado ao castigo e ao sofrimento. Esse castigo, no entanto, seria um castigo merecido, aplicado pela divindade, que acompanhava o homem durante toda a sua existência. Essa visão positiva do trabalho foi transformada pelo homem com o propósito de manipular a visão cristã sobre o castigo e punir a todos os não trabalhadores como uma espécie de exclusão social. Isso acontece até hoje, né? A exploração do ser humano, assim, seria menos punitiva e a inatividade seria igualmente desagradável. Então, quem não trabalhava ou quem ficava exausto ficaria da mesma forma. Na sociedade medieval, o trabalho continua caracterizado como uma condição natural da humanidade. A sociedade decadente da época associava o aumento do trabalho à inexistência de fadiga, deixando de lado qualquer caráter penoso ao trabalho. Ou seja, se você está exausto, tem que trabalhar mais, querido. Porque se você trabalhar mais, você vai deixar de ter exaustão. Ainda assim, o trabalho se manteve associado à ideia de ser um instrumento de tortura, na medida em que continua associado à indignidade social. Se alguém não trabalha, é punido com a caracterização de ser indigno socialmente. Essa sociedade medieval fatiou seus membros em 3 ordens indistintamente. O primeiro grupo eu posso chamar de a maioria que trabalha. O segundo grupo eram os que oravam, e o terceiro grupo eram os que eram formados pelos que iam para a guerra, os cumpridores do dever. Então, os que trabalhavam, os que ficavam na igreja orando e os que iam para a guerra. Esses 2 últimos grupos, ou seja, os que oraram e os que iam para a guerra, estavam envolvidos em atividades dignas para salvar o mundo. Um orando, ou seja, guerreando espiritualmente, e o outro guerreando fisicamente. Vamos olhar de perto agora a era moderna. Vocês estão sentindo como tudo foi construído? Tudo tem um sentido. Para chegarmos hoje e dizer, você está à toa dentro de casa, você é indigno. Gente, eu não estou querendo dizer aqui em nenhum momento que eu estou valorizando a pessoa que não trabalha. Jamais. Eu sou um cara totalmente capitalista. Eu entendo que a vida tem que ser feita pelo mérito, a meritocracia que vale. Isso é a minha realidade. Eu vou ser bem sucedido à medida que eu me dedicar o meu tempo em cima daquilo que eu gosto de fazer. Então, se você vai ser um professor, um médico, um veterinário, um biólogo, um farmacêutico, um enfermeiro, independente do que você decida para a sua vida, você vai ter aquilo que é merecido. Porque isso é o que eu acredito. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão daqui a pouco o vídeo vira polêmica, né? Vamos olhar de perto agora, mais para a Era Moderna, um período em que se instaurou uma situação bastante complexa desde o surgimento do comércio. Este é o período que se estrutura uma nova classe, os burgueses.